Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de português. Eu sou a professora Cléia da Rocha e hoje nós estaremos fazendo uma retomada para vocês sobre o poema. Tudo bem? Vamos relembrar então o que nós já estudamos sobre o gênero poema. Nessa aula nós vamos trabalhar então os seguintes conteúdos: a leitura e interpretação de poema. Vamos trabalhar também dicas para a produção de poemas e também os elementos que compõem o poema. Tudo bem? Então, o objetivo dessa aula é que vocês possam relembrar o que nós já estudamos sobre o poema e aprender um pouco mais, então, sobre a escrita desse gênero. Tudo bem? Vamos começar? Nós vamos começar com a leitura do poema A Bailarina, da Cecília Meirelles. E observe ali que eu coloquei da poetisa. Por quê? Porque poeta, nós falamos quando o autor é masculino, quando é um autor. Quando é uma autora, nós dizemos poetisa. Tudo bem? Então vamos ler? A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Tudo bem? Gostaram do poema? Vocês percebem que esse é um poema bem tradicional, no sentido do uso das rimas. Vocês perceberam uma certa musicalidade no poema. Esse poema ele tem uma proposta de brincar com a ideia da dança, do balé. Então vocês vão observar que ele é formado, vamos voltar lá no comecinho? Aqui. Ele é formado por uma estrutura que vai trabalhar com 3 versos e 2 versos, imitando aquela coreografia do balé, em que a bailarina gira sobre si mesmo, corresponderia aos 3 versos, e quando ela dá aqueles pulinhos, o pas de deux, né, tem o pas de deux que se chama no balé, são então, é como se fossem os 2 versos, o pas de deux é um movimento duplo. Então a Cecília ela vai brincar com essa questão da musicalidade e da dança, porque ela está falando sobre uma bailarina. E vamos retomar o poema para ver se vocês compreenderam? Então o poema está falando sobre uma menina que é pequenina e que quer ser bailarina. E aqui vai falar, pessoal, não conhece dó nem ré. O que é o dó aqui? Dó é uma das partes da escala musical, uma das notas da escala musical. Quem já fez aula de música sabe que nós temos 7 notas musicais. O dó, ré, fá, sol, lá, si. Será que esqueci alguma? Acho que são essas, o mi também, né? Então, esse dó aqui, ele corresponde, o dó e o ré, às notas musicais. Então, ela não conhece música, mas já sabe ficar na ponta do pé. Aí continua. Continua dizendo, não conhece mi nem fá, que são as notas musicais, mas inclina o corpo para lá e para cá. Então, é a relação entre a dança e a música que o poema vai comentando. Não conhece lá nem si, outras notas musicais, lá e si, mas fecha os olhos e sorri. E aí vai continuar aqui, né? Aqui para de falar das notas musicais. E tem um pequeno equívoco aqui no poema. Quem prestou atenção quando eu li, observou que eu li não fica tonta, nem sai do lugar.
Na hora de passar o poema aqui para o slide, acho que a professora se confundiu e colocou o bem no lugar do nem, tá? Então, ela roda com os bracinhos no ar, mas não fica tonto nem sai do lugar. Porque que dança que está falando aqui? É o balé, né? O balé tem essa coisa muito do giro sobre o próprio corpo, mas sem sair do lugar. E aí aqui põe uma estrela, põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Aqui nós vamos falar depois esse põe no cabelo uma estrela. Será que a autora está falando de pôr uma estrela lá do céu? Ou será que é pôr uma estrela de brinquedo, um adereço, né? Um prendedor no cabelo, em formato de estrelas? A gente vai pensar sobre isso. Então, aqui mostra toda a felicidade dessa bailarina aqui. Então, repete no final, olha lá. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, fala do sonho da criança, da menina que está se imaginando bailarina. Tudo bem? Compreenderam? E com este poema, então, nós vamos relembrar algumas das coisas que nós aprendemos sobre esse gênero. Nós vamos falar agora sobre os elementos do poema. Então, lembrando, isso é uma retomada. Vocês se lembram que no poema, a voz que se expressa, ela é chamada de eu lírico ou eu poético. Essa voz corresponde àquela imagem que a gente faz de quem está nos contando as coisas do poema. Neste poema, o eu lírico ele não é muito destacado. Ele apenas nos conta o que a bailarina quer fazer, o que a menininha quer fazer. Mas a gente não consegue ter uma definição bem clara de quem está nos contando, da voz do eu lírico. Então, vamos lembrar? O eu lírico não é a mesma coisa que o poeta ou que a poetisa. O eu lírico é uma voz, um modo de expressão criado para nos falar sobre as emoções, os sentimentos que aparecerão nos poemas. Tudo bem? E o verso? Verso tá fácil, né? Versos são as linhas do poema. Lembram na aula passada que no poema nós trabalhamos com a noção de verso e não de parágrafo, como no texto em prosa. E o estrofe? É o conjunto de versos. Vamos relembrar um para que vocês compreendam? Observe, nesse trecho eu teria um verso, dois versos. Tem um espacinho, significa que eu tenho, então, uma estrofe, duas estrofes. Ok? Então, estrofe é esse conjunto de versos. E o verso é a cada linha do poema. Fácil, né? Vamos fazer um quiz rapidinho aqui sobre o poema para ver se vocês prestaram atenção na nossa explicação e na nossa leitura. Então, vamos lá. No contexto do poema, os seguintes termos em negrito. Não conhece nem dó, nem ré, não conhece nem mi, nem fá. Correspondem a lugares, B, a adjetivos, C, a notas musicais ou D, as cores. Então, observe, o dó, ré, mi, fá correspondem a quê? Eu falei já, não é mesmo? Correspondem às notas musicais da escala musical. Tudo bem? Fácil, né? Agora, vocês mostrando que compreenderam essa questão do verso e da estrofe, vocês farão então esse exercício. Vocês vão copiar no caderno esse trecho aqui, vão copiar no caderno esse trecho e vão dizer então, nesse trecho, quantos são os versos e quantos são as estrofes. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, rapidinho, pega o caderno, pega lápis, caneta e já voltamos aqui para ver se vocês acertaram. Tudo bem?
E aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Conseguiram apontar quantas estrofes e quantos versos tem nesse trecho do poema? Então vamos observar. A questão da estrofe e do verso, ele é muito visual, pessoal. A gente bate o olho e a gente já consegue ver essa estrutura. Então observe aqui, eu tenho 1, 2, 3 versos, 4, 5. Então tenho 5 versos e quantas estrofes? 1, 2. Observe, olhe lá. Então, facinho, né? Tenho 5 versos divididos em 2 estrofes. Fácil, muito fácil. E vamos continuar falando então sobre os elementos do poema, que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Vamos retomar então aqui a nossa definição de rima. O poema da Cecília Meirelles, ele traz muitas rimas. Rimas são aquelas palavras que terminam com um som parecido com outra que vai vir a seguir ou antes. Tudo bem? Então, as rimas têm o som final, são palavras que têm o som final igual ou semelhante. E nós vamos falar também do ritmo. Vocês lembram que o ritmo ele é criado pela alternância de sílabas fortes e sílabas fracas. Então, o poeta ele seleciona palavras que permite ele mostrar ali som forte, som fraco, som forte, som fraco. Ou ele vai alternando, brincando com outros ritmos, som fraco, som fraco, som forte. Tudo bem? Então, o ritmo é essa criação de alternância com sílabas fortes e fracas. Então, vamos observar a rima? Olhe lá. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Olha, esse poema aqui, ó, nessa estrofe, todas as palavras terminam com o mesmo som. Ó, menina, pequenina, bailarina. Fácil, né? Então, isso é a rima. Agora, vamos fazer um exercício para vocês retirarem a rima do poema? Então, olha só, vocês vão fazer com essas estrofes aqui, vocês vão retirar os pares de rimas. Tudo bem? Vão fazer no caderno, anotem. Vão demorar um tempinho mais, se precisar, para copiar. Tudo bem? E a gente já volta para dar a resposta aqui.
E aí, pessoal, conseguiram fazer esse exercício? Esse é bem fácil, não é mesmo? As palavras são curtinhas e a rima está bem destacada. Então, observe ali, ó, onde estão as rimas? Geralmente no final do verso, tudo bem? Vamos ver, então? Olhe lá. Eu tenho aqui, ó, onde está? Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá, ó, o som final. Fá, lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Si, sorri. Si, ri. Então, os pares de rima, fá com lá, si com sorri. Fácil, né? Vamos ver agora um exemplo do ritmo? O ritmo aqui eu marquei, pessoal, só uma das sílabas tônicas, só uma das sílabas fortes. O poema tem outras aqui, mas eu marquei só para vocês verem como a Cecília colocou palavras que vão ter a sílaba forte no mesmo lugar. Quer ver? Olha lá. Menina, pequenina, bailarina. Então, ela vai criando um ritmo quando ela coloca essa palavra que tem... Essa não, são várias, né? Essas 3 palavras que tem uma sílaba forte no mesmo lugar. Olha lá. Menina, pequenina, bailarina. Todas com a sílaba forte na penúltima. Tudo bem? Então, isso é ritmo. Quando a gente escolhe, faz essa escolha por sílabas fortes em uma palavra. Tudo bem? E repete palavras iguais. Então, vamos lá. Então, além desses elementos, nós conhecemos também sobre a licença poética, que é a liberdade que o poeta tem de usar as palavras do nosso idioma. E ele pode usar palavras, às vezes, escritas de um jeito que não está de acordo com a gramática, pode usar palavras antigas que já saíram de uso e pode também criar palavras novas. Então, a licença poética é essa liberdade que o poeta, que a poetisa tem para criar novas palavras, usar as palavras que já existem do seu jeito. Tudo bem? A Cecília Meirelles, ela não usa muito essa questão da licença poética no poema dela. O poema dela, ela usa palavras mais conhecidas mesmo e escrito de um jeito mais formal, de um jeito mais de acordo com as regras mesmo, tudo bem? E o sentido figurado? Também a gente aprendeu que ele é um elemento essencial quando a gente escreve poemas. O sentido figurado, então, é o emprego, né? É o uso de palavras fora do seu sentido comum, do seu sentido literal, do seu sentido de dicionário. Então, exemplo. Olha lá. Se quando a autora fala, põe no cabelo uma estrela, ela está falando de uma estrela lá do céu? Aqui a gente não sabe se ela está falando nesse sentido. Mas se ela estiver falando no sentido de pegar uma estrela do céu e pôr no cabelo, aí nós teríamos o sentido figurado. Por quê? Porque não tem como eu pegar uma estrela lá do céu e pôr no cabelo. Então, é o sentido figurado. Ela pode estar falando sobre a questão de brilhar, sobre a questão de se ver como uma pessoa que brilha, mas então não é o sentido literal. Agora, se a autora estiver falando de pegar uma estrela, um objeto, uma estrelinha que você põe na árvore de Natal, por exemplo, e pôr no cabelo, aí estrela aqui é a estrela mesmo, é o sentido literal que ela está falando. Então, sentido figurado é quando não é o sentido comum, quando, digamos assim, não dá para fazer aquilo que o poema diz. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Olhe lá. Então, no poema, vamos fazer o quiz junto? No poema, o sentido figurado corresponde. Sentido figurado, acabei de falar. Exemplo da estrela. Ele corresponde à organização do tamanho dos parágrafos. Tem parágrafos no poema? Ao uso de palavras com sentidos múltiplos, diferentes do sentido literal, do sentido comum. Ao uso de palavras literais com sentido semelhante ao uso do dia a dia. Ou ainda, ao uso dos recursos sonoros da rima e do ritmo. Fácil, né? Sentido figurado é quando o poeta recorre ao uso de palavras com sentidos múltiplos, que eu tenho que parar e interpretar e falar o que será que ele quis dizer com isso. Então, palavras diferentes do seu uso literal, do seu uso comum.
Muito fácil. Agora vocês, mostrando que entenderam o que é sentido figurado, vocês vão fazer esse exercício. Lembra lá da quadrinha, que é um tipo de poema que nós vimos algumas aulas atrás? Então, vocês vão fazer esse exercício. Vocês vão explicar por que, do ponto de vista literal, real, mesmo, a expressão quando planto amor perfeito, nasce sempre uma saudade, porque isso não faz sentido. Tudo bem? Um tempinho aí para vocês pensarem. Pense por que do ponto de vista literal não faz sentido.
E aí, pessoal, conseguiram escrever, fazer, pensar sobre essa questão? Essa questão, ela demanda um pouco mais digamos assim, de reflexão mesmo de vocês. Por quê? Quando eu falo sentido literal, vocês têm que pensar, é o sentido real ou é um sentido além que eu tenho que interpretar? Então, por que do ponto de vista literal a expressão quando planto amor perfeito, nasce sempre uma saudade não faz sentido? Porque não faz sentido plantar uma flor. Lembra que eu falei que amor perfeito é uma flor? Nas aulas anteriores? Não faz sentido plantar uma flor e colher uma saudade. Por quê? Porque saudade não pode ser colhida. Lembram? Saudade é um substantivo abstrato, não pode passar pelo processo de você ir lá, pegar e colher. Então aqui, quando eu estou falando isso, eu estou usando o sentido figurado e não literal. Tudo bem? Estou querendo dizer aqui que quando eu faço um gesto bonito, planto amor perfeito, uma coisa bonita, nasce sempre uma saudade. De certa forma, como que se eu criasse uma afetividade ali naquele momento. Tudo bem? Vamos continuar? Vocês se lembram que nós falamos na aula passada sobre os poemas visuais? Lembram do poema da bicicleta, do poema do xadrez? Olha só, eu trouxe um outro poema para vocês relembrarem. Observe, então no poema visual, eu tenho elementos linguísticos com elementos visuais e gráficos. Então, eles se unem para formar o sentido, lembram? Observe aqui, olhem, eu tenho então elementos visuais. Observe, eu tenho como se fosse uma água lá embaixo, estão vendo as ondas? Estão vendo as ondas ali embaixo? Então, esse é o elemento visual. Gráfico, observe as ondinhas, observe como as palavras estão colocadas na página. E linguísticos, as palavras, né? E aí, essa soma dessas duas coisas cria o sentido, quer ver? Água lava, água leva. Água lava, água leva. E observe que a água de fato está levando, olha lá, ela levou o E embora. Estão vendo? Olha que interessante, que criativo. Então, este é um poema visual, que nós vimos na aula passada. Então, vamos resumir o que aprendemos sobre os poemas? Então, nós aprendemos nessa aula e nas demais aulas sobre o poema que, ao se produzir um poema, nós temos que levar em conta todos os elementos que o constituem. E não só ao produzir um poema, ao ler um poema também, ao interpretar um poema também. Então, o que nós temos que levar em conta? A sonoridade, o som que é dado pelo ritmo e pela rima, a organização das palavras no texto, o sentido que elas expressam, o aspecto visual do texto, a organização do poema no espaço da página, principalmente essa última aqui, quando nós estivermos falando dos poemas visuais, porque no poema visual a organização das palavras e das letras na página, ela é muito importante. E agora, pessoal, algumas dicas para vocês produzirem um poema. Porque vocês vão produzir um poema, vocês já fizeram isso em 2 momentos. Já teve 2 momentos que foi pedido que vocês produzissem um poema. Mas agora nós vamos dar dicas mais formais para auxiliá-los, então, na produção deste poema. Tudo bem? Então, qual que são as dicas? Primeiro, você tem que escolher o tipo de poema que você vai fazer. É um poema tradicional, como esse que nós lemos hoje, da Cecília Meirelles? Ou é um poema visual, como o exemplo aqui da água lava, água leva, ou do xadrez da aula passada? Você tem que escolher que tipo de poema eu vou fazer, tudo bem? Por quê? Caso escolha o primeiro, que é o poema verbal, né, só com as palavras mesmo, o poema mais tradicional, vocês têm que pensar na organização dos versos, estrofes, ritmo e rima. Se você pegar o poema estilo da Cecília Meirelles, o que você tem que pensar? Como que vai organizar os versos? Quantas estrofes vai ter? Você vai fazer palavras com ritmo? Você vai colocar rima? E se você escolher um poema visual? Então, caso escolha o poema visual, você terá que se preocupar com as cores, formas, organização das palavras na página.
Lembra do exemplo da bicicleta? Que o autor montou uma bicicleta só com palavrinhas? Tudo bem? Continuando. Você, depois de escolher o estilo, qual que é a forma do poema, se tradicional ou mais moderno, você vai ter que escolher o tema, o assunto que você vai tratar. Tudo bem? Isso é importante. Que assunto? Vamos falar sobre estar em casa, sobre saudade da escola? Qual será o nosso tema? E aí você vai, então, depois, escrever o primeiro esboço do poema, buscando ser criativo, usando o sentido figurado e as licenças poéticas. Licença poética, pessoal, só quando muito necessário mesmo para a sua ideia. Não é para errar propositalmente, criar palavras de qualquer jeito. Então, a licença poética é um uso muito específico. Por enquanto, tentem fazer o poema mais usando palavras conhecidas, palavras com a escrita mais formal, de acordo com as regras mesmo, tudo bem? 4, você vai reescrever o poema. Já fez o poema, fez o esboço, um rascunho? Agora você vai reescrever. Vai aprimorar as ideias, vai aprimorar o sentido figurado, né? A organização dos versos da estrofe. Se estiver fazendo o poema visual, vai organizar melhor ali, então, as palavras na página e vai corrigir as falhas gramaticais. A não ser que a falha seja, então, uma licença poética muito necessária. E por último, se você escolher a forma tradicional, você vai fazer uma ilustração do teu poema. Por que se você escolher a forma tradicional? Porque se você escolher o poema visual, ele por si só já trabalha com cores e formas. Então você não precisa daí fazer ilustração, porque ele próprio se auto-ilustra. Mas no poema tradicional, seria legal você fazer uma ilustração, né? Vejam, todos os livrinhos de poemas têm ilustrações, né? E aí, vamos fazer o texto? Vamos usar esses minutos para fazer o texto, então. Observe, eu vou deixar aqui para que vocês copiem. Não vai dar tempo de você fazer o esboço, passar a limpo, fazer o desenho agora, mas você vai copiar agora o passo a passo para, em casa, aprimorar, desenvolver melhor as suas ideias e fazer o poema. E depois vai fotografar o poema ou vai depois mostrar para a professora quando voltar lá para a escola. Tudo bem, pessoal? Então vamos copiar aqui?
E aí, pessoal, conseguiram copiar? Então agora, mãos à obra e fazer o poema, não é mesmo? Então, aqui 2 dicas de leitura, uma sobre poemas visuais, é daquele autor que vocês viram do poema A Água Lava, a Água Leva, e outro poema, outro livro de poema, né? É o livro da Cecília Meirelles, muito legal, de onde nós retiramos o poema Bailarina, para mostrar para vocês. Tudo bem? E aí, nessa aula nós trabalhamos a leitura e a interpretação de poemas, falamos sobre os elementos do poema e também demos dicas para vocês produzirem um poema. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem então os conteúdos da aula e até mais!